Após completar este tópico, você estará apto a informar como se define e gerencia períodos contábeis. Você está implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OSE Computers. Você explica a Maria, a contadora, que uma etapa obrigatória na criação do banco de dados da empresa é a definição dos períodos contábeis da empresa. Você define o período contábil principal, o exercício fiscal, que geralmente corresponde a um ano civil, e os seus subperíodos dentro desse exercício fiscal. Vocês discutem os processos financeiros da OSE Computers. A empresa cria a declaração financeira anualmente. Entretanto, ela precisa de 12 períodos contábeis para o seu controle interno. Você cria um novo banco de dados para a empresa e define o exercício fiscal como sendo o ano civil e os subperíodos como sendo os meses. Maria pergunta o que é necessário fazer para registrar um determinado documento ou lançamento contábil manual em um período ou subperíodo contábil. Você lhe informa que o SAP Business One determina automaticamente a qual período contábil a transação pertence, com base na data de lançamento da transação. Esta é uma visão geral do processo de períodos contábeis. O processamento de períodos contábeis é executado em 3 estágios. Este curso será dedicado aos 2 primeiros estágios do processamento, a configuração e a operação. No primeiro estágio, definimos as configurações dos períodos contábeis. Primeiro, definimos o principal período contábil do exercício fiscal. Depois, definimos os subperíodos do exercício fiscal, podendo ser anual, trimestral, meses ou dias. O segundo estágio é o operacional. No trabalho diário, inserimos documentos e lançamentos contábeis manuais com uma data de lançamento que será registrada automaticamente no subperíodo adequado. Os subperíodos permitem ao usuário controlar seus respectivos lançamentos. Desta maneira, os lançamentos de cada mês podem ser controlados. O terceiro estágio é o encerramento do período, quando todos os saldos das contas de demonstração de resultado são transferidos para a conta de resultados transportado e zeradas as contas de resultados. Nós abordaremos o processo de encerramento do período em outro curso de Learning. Ao gerar um novo banco de dados para a empresa, crie os períodos contábeis para o primeiro exercício fiscal. Os subperíodos são criados automaticamente pelo SAP Business One em um ano fiscal baseado no tipo de subperíodo que você selecionou. Os 4 subperíodos disponíveis são anual, trimestral, mensal e diário. Um ano tem um subperíodo. Os trimestres possuem 4 subperíodos. Meses possuem 12 subperíodos e os dias podem ter diversos subperíodos. Usando essas informações, o sistema cria automaticamente o número correspondente de períodos contábeis. Se necessário, você pode modificar esses períodos. Quando se cria um novo período contábil, deve-se atentar para as seguintes advertências importantes. O início do exercício fiscal só pode ser o primeiro dia do mês. O início do exercício fiscal é definido automaticamente no primeiro dia do mês entrado no campo data de lançamento. Nós recomendamos que sejam criados períodos contábeis a partir do mais antigo. Considere os dados mais antigos que você gostaria de migrar para determinar o primeiro período. Não pode haver sobreposições de períodos contábeis. A determinação da conta contábil é gravada por período e é copiada do período anterior para o próximo. Por isso, recomendamos criar o período mais antigo, fazer a seleção de conta e depois criar os períodos adicionais. Você pode mudar a determinação da conta contábil antes de começar a trabalhar com um novo período. Apesar de ser possível mudá-la no meio do período, nós não recomendamos este procedimento porque a determinação da conta influencia os relatórios financeiros. Você deve tomar as decisões juntamente com o contador do cliente. Em conjunto, vocês devem considerar tópicos
como relatórios jurídicos e consolidação dos negócios. A prática de como criar uma nova empresa será abordada no curso da TB 1200. Vamos fazer uma demonstração de períodos contábeis. Para rever os períodos definidos para a empresa, vamos em Administração, Inicialização do sistema, Período de lançamento. O primeiro período de lançamento deve ser definido no momento em que o banco de dados da empresa é criado. A partir dessa janela, você pode atualizar as configurações dos períodos gerados, como intervalo de datas, usando a seta de ligação, a seta de detalhes de cada um dos períodos. Essa empresa trabalha com meses. Portanto, ela foi criado um período anual e, como subperíodos, escolhendo meses. Observe que o status do período atual, bem como o status dos períodos seguintes, estão desbloqueados. A partir dessa janela, você também pode criar novos períodos, escolhendo a opção Novo período. Aqui eu defino o período principal para o exercício. Então eu defino os subperíodos deste exercício. Eu sei que essa empresa executa o encerramento do exercício uma vez por ano, porém eles precisam de 12 períodos de lançamentos para o seu controle interno e fechamento contábil. Portanto, eu escolho meses e podemos clicar em Adicionar. Também é importante mencionar que um dos objetivos principais da criação de períodos de lançamentos é analisar o desempenho financeiro de uma empresa entre os períodos. Por exemplo, comparar o período contábil atual com o período anterior do mesmo ano, ou o mesmo período do ano passado. O SAP Business One fornece relatórios diferentes para essa finalidade. Podemos entrar em Relatórios, Finanças, Comparação. O SAP Business One possui comparação do balanço, comparação do saldo do balancete e comparação da demonstração de resultados. Teste os seus conhecimentos. Obrigado. Você concluiu o e-learning sobre períodos contábeis do SAP Business One. Agradecemos a sua atenção.